Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria falar um pouco hoje sobre oração. Eu queria compartilhar com você algo sobre oração. Ezequiel 47 é um texto muito conhecido, fala das águas que saíam do templo. Lembra daquele texto? Águas que davam nos tornozelos, águas que davam nos joelhos e águas que davam na cintura. E assim o texto continua. Eu queria falar para você o seguinte: o Ezequiel, ele teve uma visão, e a visão mostrava que as águas que saíam, águas do templo, do altar que estava no templo, e ele foi levado para fora do templo. E quando ele é levado para fora do templo, ele consegue ver águas borbulhando, sabe? Ele vê um pouco de água correndo pela terra, e de repente o anjo olha para ele e fala: Ezequiel, vem mais à frente. E quando ele continua indo à frente, quando ele prossegue em frente, ele diz que as águas davam nos tornozelos do Ezequiel. O anjo mediu mais 500 metros e disse: vem, Ezequiel. E as águas davam nos joelhos. E o anjo mediu mais 500 metros e disse: vem. E as águas davam na cintura. E logo depois não podia mais passar caminhando, tinha que passar nadando por aquelas águas. Só que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quando Ezequiel ele é levado à margem das águas, à margem do rio, a Bíblia diz que dos dois lados ele vê árvores em abundância. Gente, antes do Ezequiel entrar no rio, ele não viu as árvores de forma abundante, ele não viu muitas árvores em volta do rio, à margem do rio. Mas quando ele entra nas águas, quando ele sai das águas, ele consegue ver que em volta do rio, que à margem do rio, dos dois lados, tinha árvores abundantes, ou melhor, tinha tanta árvore, era árvores de forma exagerada. E aí eu queria falar para você o seguinte: quando você tem uma vida de oração, quando você começa a ter uma vida de oração, quando você decide entrar nessas águas, nas águas da comunhão, nas águas da presença de Deus, quando você decide entrar nas águas da oração, quanto mais fundo você vai, quanto mais você deseja isso, quanto mais você prossegue nisso, quando você volta para a sua realidade, entre aspas, porque agora a nossa realidade é a oração, mas quando você se volta para o seu dia a dia, sabe o que é que você vai enxergar? Árvores com abundância. Você vai enxergar árvores que vai começar a dar frutos. Você não vai enxergar um deserto, você não vai enxergar uma seca. Quando você tem uma vida de oração, a sua visão muda. Quando você entra para orar, você enxerga de uma forma, mas quando você sai da oração, meus amigos, quando você sai da oração, você começa a enxergar da forma que Deus está enxergando, você começa a falar o que Deus está falando, você começa a agir da forma que Deus age. Sabe por quê? Porque na oração você é moldado por Deus, na oração você ouve a voz de Deus, na oração você lança toda a ansiedade, todas as preocupações diante de Deus. E quando você sai da oração, você sai com fé, você sai com confiança, você sai crendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sai acreditando que Deus está com você. Nós precisamos ser levados a esse lugar de oração. E sabe o que é que eu acredito? Que hoje o Espírito de Deus, assim como o anjo chamava o Ezequiel, o Espírito de Deus está chamando você e dizendo: vem mais um pouco, prossiga um pouco mais na oração, entra um pouco mais na oração, entra um pouco mais nessas águas, porque quando você sair da oração, você vai sair totalmente transformado para viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nós possamos ser impulsionados, que nós possamos ser atraídos pelo Espírito de Deus para esse lugar de oração, para esse lugar de devoção, para esse lugar de intercessão e de adoração. Essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Que o Espírito de Deus, ele atraia o seu coração, que a partir desse momento a fome e a sede pela presença e pela oração queime o seu coração como nunca antes, e que você tenha os seus olhos, que você tenha a sua vida totalmente transformada no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você ainda não segue, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos, aqueles amigos que precisam entender o quanto que a oração é importante. Compartilha com ele, para você abençoar a vida dele também, no nome de Jesus.